Irmãos, se alguém está em dúvida, onde está a minha digníssima esposa, Dona Lúcia? Devido à nossa viagem no mês de janeiro e fevereiro, parte desses meses, surgiu uma exigência. Nesse momento, ela tinha que ir de volta. Mas a Vitória já está na mão. Falei com ela hoje. E ela é minha missionária. Amém? Falando de missões, mês de março é o mês de missões. Hoje à noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos missões no passado, no presente e possivelmente no seu futuro. Na Inglaterra, um próspero fabricante de sapatos chamado William Carey, a água está pulando, está vivo, ele foi conhecido como o pai das missões modernas, devido ao seu trabalho dedicadíssimo na Índia. A história diz que em 1787, numa reunião, ele sugeriu que todos os cristãos tinham o dever de compartilhar o evangelho a todo mundo. De repente, alguém falou: jovem, sente-se. Se Deus quiser converter os pagãos, Ele vai fazer sem a sua ajuda. William Carey, missionário batista, casca dura. Sem se desanimar ou intimidar, ele fundou a primeira sociedade missionária batista e 5 anos depois, em 1700, século correto, 1792, quando ele estava pregando uma mensagem na Inglaterra, ele disse uma das suas citações mais populares, e vai assim: espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. Amém? Vamos aprender algumas coisas de missionários hoje à noite. Quem sabe de nós mesmos. No ano seguinte, ele viajou para a Índia com a sua família, mas as suas lutas continuaram. O filho dele, Peter, morreu. E a sua esposa foi com problemas mentais. Foi tão difícil que ele falou e escreveu para os irmãos da Inglaterra: eu estou passando a vale da morte aqui. Mas eu me regozijo também, porque Deus está aqui. Amém? Finalmente, em 1800, ele batizou seu primeiríssimo convertido ao cristianismo na Índia. E durante os próximos 20 anos, irmãos, ele passou a traduzir a Bíblia em dezenas de dialectos indianos. Já pensou? Grande missionário. Ele fundou, finalmente, um seminário para treinar pastores nacionais. William Carey. Basta mencionar alguns missionários grandes, como os irmãos da Morávia, um grupo que evangelizou aqui nos Estados Unidos, da Europa chegaram e pregaram o evangelho aqui na colônia de Geórgia, que faz parte dos Estados Unidos hoje. Também vamos mencionar um famoso missionário, outro, Adoniram Judson, que viajou a Burma. Ninguém está lembrando de Burma? Não, porque mudou o nome. Hoje é Myanmar. Myanmar hoje, mas na Burma, naquela época dele, bem atrás, ele encontrou muita oposição e foi preso. E na prisão, ele dormiu em cima de uma Bíblia
que ele tinha traduzido no idioma local. Mas quando ele foi solto, muitos aceitaram Cristo devido ao seu ministério. Então, muitos foram grandes missionários. Mas quem foi o maior missionário de todos os séculos? O apóstolo Pedro? Apóstolo Paulo? Quem? Jesus Cristo foi o maior missionário, e o nosso modelo missionário. Vamos ver por que hoje à noite ele era o maior missionário. E vamos ver também a nossa parte em tudo isso. Foram 4 sentidos, 4 sentidos, porque nosso Senhor Jesus era o maior missionário. O primeiro. Ele foi o maior missionário porque ele deixou a maior posição. Em Filipenses, se alguém tem suas Bíblias, eu tenho todo aqui escrito os versículos da versão internacional, nova versão internacional. Filipenses 2, versículos 6 e 7, alguma tradução são minhas. Que embora sendo Deus, não considerou algo para fechar a mão, para ser igual a Deus. Mas ele abriu a mão, tirou a farda divina. E o versículo 7 diz, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus deixou uma comunhão face a face com seu Pai, desde a eternidade passada. Ele deixou ser adorado de todos os anjos ao redor do seu trono. Ele deixou um amor que existia entre o Pai, num ambiente criado pelo Divino Espírito Santo, aquele amor, ele deixou também. Ele era dono e senhor de tudo e tornou-se um humilde servente. Ele era Deus e tomou forma de um homem comum. E ele era infinitamente rico, mas tornou-se um pobre carpinteiro, como o nosso maior e modelo missionário. Pois é, também João disse como isso aconteceu, quando ele fala em 1 João 4,14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Amém? Segunda razão, porque ele era o maior missionário, Jesus viajou a maior distância. Não sabemos onde fica o céu, mas segundo Isaías, o profeta fala que é longe. Quando ele fala, como os céus são longe, em Isaías 55, 9, o profeta fala, como os céus são longe da terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, e também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Longe, a viagem de Jesus. Também experimentei um pouco em 1963, na minha primeiríssima viagem ao Brasil, pelas linhas pan-americanas, não existe mais, Pan American, com minha primeira esposa, 3 filhos, e num avião não jato, turboprop. Tínhamos que abastecer em Guatemala, também Venezuela, depois, e finalmente chegamos em Viracopos, São Paulo, Brasil. Glória a Deus, uma viagem longa para mim, porém pequeninha em comparação ao Jesus que viajou dos altos céus até o útero da Virgem Maria. Jesus mesmo falou dessa viagem, ele falou.
em João 6:38, pois desci do céu, Jesus falou, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Jesus foi o maior missionário também, terceiro. Jesus era missionário porque ele se identificou completamente com o povo a quem ele foi enviado. Sim, ele sabia fechar as bocas dos saduceus e fariseus. Porém, Jesus foi visto onde? Com o povão. Pois ele era chamado muitas vezes filho do homem. Por quê? Ele não era filho de um homem. Ele era da Virgem Maria. Mas ele pegou esse apelido, filho do homem. Por quê? Ele foi chamado filho do homem porque ele se identificou completamente com a raça humana, com os homens e mulheres também. Hudson Taylor identificou com os chineses, o pastor falou, completamente. Me lembro também de um casal na minha igreja que foi de missionários, foram à África, voltaram para férias, todo vestido da tribo onde eles foram. Eles se identificaram, como a Bíblia falou, Jesus se fez carne e morou com a gente. Quarta, Jesus foi o maior missionário e o nosso modelo missionário, porque ele terminou a maior obra, de modo que podia orar em João 17:4, um pouco antes da sua morte. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Profeticamente, olhando para a sua cruz, ele falou isso. Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Moisés, de modo que nós não precisamos preocupar com isso. Jesus também pagando a penalidade dos pecados de todos, passados, presentes e futuros. Ele gritou na cruz, em João 19:30, está consumado. Ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. 33 profecias do Velho Testamento foram cumpridas num instante pela grande obra salvadora. E ele já foi o maior missionário de todo o tempo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele deixou a maior posição. Ele viajou a maior distância. Ele identificou completamente com a raça humana. Ele terminou a maior obra. Imagina, gente. Assim como Deus Pai enviou Jesus, Jesus está nos enviando da mesma maneira. Como estou sabendo disso? João 17:18, o que ele falou. Jesus orou ao seu Pai, fazendo este pedido. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Na mesma maneira em que Jesus foi enviado, ele está nos enviando hoje, agora. Já pensou? Irmãos, missões não são tão complicadas. Lembro-me, melhor falado, lembro-me de um dito de grandes missionários, Dick e Don Hillis, fundadores de Overseas Crusades, que é conhecido no Brasil como CEPAL. Veja só, escute bem, pois esse dito é a chave missionária. Cada pessoa sem Cristo é campo missionário. Cada pessoa com Cristo no coração é missionário. Peraí, eu missionário? Você está falando? Sim. Todos nós somos missionários. Amém?
Pois ser missionário não é tanta questão, irmãos, de geografia. É questão de soberania. Ou soberania do Espírito Santo na sua vida. Soberania para ver. E Deus está esperando que vamos obedecê-lo quando Ele indica para ser missionários em nossas famílias, para ser missionários para nossos colegas, para ser missionários para nossa vizinha, nossa cidade, nosso estado e para esses Estados Unidos que precisa muito de missionários. Amém? Olha as notícias. Amém. Apesar de não sair do seu país só uma vez, se foi Egito como criança, Jesus tinha visto o mundo inteiro. Quando ele morreu em favor de todo mundo, e ele está esperando para você e eu completar a sua grande comissão, repetido 4 vezes nos 4 evangelhos no fim, e em Atos 1:8 também. Ele falou, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, irmãs, os confins da terra ainda estão esperando. Quem sabe para um de vocês hoje à noite, vamos a ver. Evangelizar o mundo, de modo que quando a última pessoa estiver salva e audicionada à sua igreja, o que vai acontecer? Jesus há de voltar. Amém? Amém. Considerações finais, então, na prática, na marra. Portanto, todos nós podemos ser incluídos na prática, todos nós, hoje à noite, e na lógica de missões, visto em 2 passagens, irmãos, do apóstolo Paulo. Ele tinha um jeitinho, o apóstolo Paulo, de se identificar com várias classes de gente, vários níveis, várias carreiras, várias pessoas. Deus deu isso para ele. E ele fala, em 1 Coríntios 9, 19 a 23, ele fala assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Vamos pular para o versículo 21. Para os que estão sem lei, me tornei como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei, os gentios. Hein? Ele sabia se relacionar com gentios, com todos os níveis da sociedade. O grande apóstolo Paulo continua, para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isto por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Irmãos, temos que nos identificar com alguém se queremos alcançá-lo. Assim como Jesus fez, a Bíblia fala que ele comia até com cobradores de imposto, vilões e pecadores. Jesus estava lá comendo, não para participar do pecado, mas para conseguir, para alcançar o pecador. Vou lhe contar, como várias vezes, agora uma experiência pessoal, meio raro. Em vários países, várias vezes, o Espírito Santo me levou a me identificar com a torcida brasileira. Me identifiquei, botei uma camisa da seleção verde e amarela para me identificar com esta tropa louca. E penetrei várias torcidas em vários
eventos pan-americanos, Jogos Olímpicos, torcidas brasileiras, tem várias torcidas. Eles são organizados, eu cheguei a saber. Mas, enfim, fazendo amigos, distribuindo evangelhos de São João. Além disto, oferecemos cafés e churrasco. Fala churrasco, todo mundo vem. Mas com fins de pregar o evangelho, convidando as torcidas, alguns atletas, autoridades de federações e até um cônsul brasileiro. Amém? Seja criativo, seja corajosos, irmãos. Identifique e faça amizades para verdadeiramente ser um missionário de Deus, de Cristo Jesus. Finalmente, vamos ver como todos nós podemos ter parte na lógica missionária do apóstolo Paulo, novamente. Ele nos escreve em Romanos 10, versículos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois bem, como, pois, ele fala, invocarão aquele que creram? E como crerão naquele que quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver alguém que pregue? Agora estamos chegando para a nossa parte. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, versículo 13. Como são belos os pés que anunciam boas novas. O pastor falou que várias vezes eu saí com equipes dos Estados Unidos cristãs, equipes de esporte, basquete, vôlei, especialmente futebol. Eu falava para eles, olhem os seus pés, são bonitos nos olhos de Deus porque vão pregar o evangelho. Ninguém tem mais importância que outro nessa lógica missionária, ninguém. Todos são iguais e todo mundo são precisos para que funcione a lógica missionária. Os pregadores não podem ficar nos front lines, longe de casa, às vezes em terras estrangeiras. Sem vocês, os sustentadores, orando e mandando sustento. Poucos de nós podemos entrar na frente da batalha, não é? Mas todos nós podemos orar e todos nós podemos dar apoio em forma de ofertas. Veja só, nos olhos de Deus, são igual de importância os sustentadores juntamente com os pregadores. Pois os sustentadores hão de compartilhar junto aos pregadores quando recebemos o galardão e a coroa do Senhor na sua vinda. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos. Todos os olhos fechados, porque eu vou perguntar algumas coisas que são entre você e Deus. Quantos querem ser melhor missionários? Levanta a mão. Quantos? Amém. Deus te abençoe. Será que alguém aqui, em nossa companhia hoje à noite, está sentindo a chamada de Deus de cruzar fronteiras, de ir além mar, para ser um missionário no estrangeiro? Levante a mão. Alguém está sentindo? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Quantos vão levar alguma pessoa não crente ao churrasco? Desculpe. A churrasco sim, mas a feijoada. E compra a sua passagem e leva alguém não convertido. Quantos? Compra hoje à noite seus ingressos. Amém. E finalmente hoje à noite, mais importante, será que alguém aqui hoje à noite
está querendo entrar por baixo do capitão da nossa salvação como Senhor e Salvador, que não aceitou Cristo ainda. Quem quer aceitar Cristo e entrar como missionário, levanta a sua mão agora. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pedimos nesse momento, Senhor, que Tu possa nos ajudar, ser fiéis, ser missionários como Jesus Cristo era, ser sustentadores de missões durante todo o mundo. E vamos dar a Ti toda a honra e glória, vamos nos regozijar naquela hora de galardão, no futuro nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos no Teu santo e poderoso nome. Amém. Pastor. Amém. Glória a Deus. Teve pelo menos uma pessoa que levantou a mão dizendo que se sente chamado para o trabalho missionário quando o pastor falou. Quem é esta pessoa? Ah, você? Deus te abençoe, querido. A primeira oportunidade vai agora em agosto, né? Para aqueles que quiserem fazer uma viagem missionária, né, Pastor John? Pastor John também é dessa cidade missionária, a JAMS, né? Que é japonesa americana. E nós temos sido convidados para fazer um trabalho no Japão, no mês de agosto, ajudar uma igreja brasileira, nipo-brasileira lá no Japão. E eu tenho aqui os panfletos, e se você gostaria de participar desta viagem, fale comigo, para que a gente possa começar a acertar os detalhes. Algumas pessoas já me procuraram, mas queremos mais gente, queremos que esta equipe seja maior. Eu quero desafiar você a orar para que Deus proveja os meios para que você também possa participar desta viagem missionária. E houve também uma ou mais pessoas que levantaram a mão dizendo que queriam receber a Cristo como Salvador e engajar-se na obra missionária. Quem foi a pessoa ou pessoas que levantaram a mão? Ok. Não sei quem é, mas Deus conhece seu coração. É isso mesmo, ser cristão é isso, é você ser um missionário. A palavra missionário significa enviado. Não é? É a mesma palavra em latim que a palavra grega apóstolos, de onde vem a nossa palavra apóstolo. Então, nós todos que somos cristãos somos enviados. Jesus falou assim, não é? O pastor falou 4 vezes, todos os evangelhos, aparece a ordem de Jesus para nós irmos. E ele orou lá em João 17, dizendo, eu os envio, assim como tu me enviaste. E, na verdade, da tradução que nós usamos, ele diz, eu enviei, já deu a ordem. Você não tem que esperar. Então, onde você está, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, enfim, em todo lugar, fale de Jesus. Seja um missionário. Faça como o apóstolo Paulo. Eu me fiz de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não é você quem salva, mas você é o instrumento pelo qual pessoas são salvas. Disponhamos nossas vidas a serviço do Senhor. Amém? Vamos servi-lo com alegria. Fale de Jesus, fale de Jesus. Você nunca sabe qual será o resultado. Eu contei nas nossas células nesses últimos dias que um amigo do pastor Roy, e eu também o conheço, chamado Israel Blomberg, ele era um judeu conservador, judeu ortodoxo, e a sua secretária era cristã e tentou evangelizá-lo várias vezes, e ele nunca abria o coração, ele resistia. Aí um dia ela lhe deu um panfleto, que é uma boa maneira de você evangelizar também. A pessoa não quer ouvir, ou você não tem tempo de falar, dê um panfleto evangelístico. Nós temos vários aqui na igreja, você pode pegar alguns e distribuir por aí. Inglês, português, espanhol. Aí, o que aconteceu? Ele levou aquele panfleto, colocou no bolso do paletó. Depois eu leio. Como muita gente faz quando você entrega o panfleto. Você nunca vai ver o resultado, mas Deus sabe o que pode acontecer. E ele levou aquele panfleto e um dia ele foi viajar. E lá no quarto do hotel ele não tinha o que fazer. E ele então se lembrou que tinha um panfleto no bolso do paletó. E ele foi lá no bolso do paletó e pegou para ler. Não tinha nada para fazer, vou ler o panfleto. Ele mal leu o panfleto, não conseguiu nem ler o panfleto todo, ele já tinha se convertido. Ele se ajoelhou lá da cama dele e entregou a vida a Jesus Cristo. É o que Deus pode fazer. Isso só Deus pode fazer, mas colocar o panfleto na mão de alguém você pode. Falar de Jesus para alguém você pode. E isso é você se engajar na obra missionária. Amém? Baixe sua cabeça mais uma vez. Pense assim, Senhor, como é que eu posso nesta semana, de alguma maneira, ser um missionário? Como é que eu posso nesta semana falar do Senhor a alguém? Me dá sabedoria. Me dá oportunidade e me dá sabedoria.
E também faça agora uma oração, diga, Senhor, coloca alguém na minha vida nesta semana. Coloca alguém na minha vida nesta semana a quem eu possa falar de Jesus. A quem eu possa anunciar o Senhor, a quem eu possa anunciar o Evangelho. Me dá algum recurso que eu possa alcançar alguém para ti. E outra estratégia também é você convidar a pessoa para ir a uma célula, para vir ao culto. Não é? E aqui o Espírito Santo pode falar ao coração daquela pessoa e ela tomar uma decisão por Jesus. Essa semana eu estava... Você já orou? Amém. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja. Estávamos numa reunião e saiu esse assunto, né, de evangelizar. Eu não me lembro qual foi o assunto que saiu, mas... E ela falou, eu estou aqui na igreja hoje por causa do meu patrão, que me convidou para vir. E não sou eu, mas a minha família hoje serve a Deus nesta igreja por causa do meu chefe, que é o César, né, que me convidou para vir. Essa também é uma estratégia. Convide a pessoa para ir à célula. Convide a pessoa para vir ao culto. Deixa Deus trabalhar. É Deus quem trabalha, é Deus quem opera nos corações, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte Deus não vai fazer. Amém? Que Deus possa te usar nesta semana. Que você possa verdadeiramente ser um missionário, neste sentido. Um enviado de Deus, falando de Jesus a alguém. Comunicando o amor dele. Tem um moço que, eu não sei porque, toda vez que ele está em problema, Deus me coloca na vida dele. Para evangelizar de alguma forma. E sexta-feira ele esteve aqui na oração. Alguns aqui já o conhecem. E são oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Toda vez, eu não sei porquê, toda vez que ele está com problemas sérios na vida dele, de alguma maneira Deus faz com que a gente se encontre. E a gente tomou um café na sexta-feira, eu trouxe a oração, aqui oramos por ele. Eu quero que você ore por ele também, para que ele realmente venha conhecer Jesus. E assim Deus coloca pessoas na nossa vida com esse propósito. Que você compartilhe o amor de Deus, que você compartilhe o amor de Cristo. Não é? Outra maneira que você pode também levar a ser um instrumento de Deus é sendo um recurso. Às vezes as pessoas precisam de alguma coisa, de um trabalho, de algum bem, algum benefício. E você pode ser um instrumento de Deus também para abençoar aquela vida. Falando, comunicando sobre as ofertas de trabalho que você conhece, ou recursos que você conhece. Quando a gente pensa em recursos, não é só recurso financeiro, tem muitas coisas com as quais a gente pode abençoar vidas. Faça isso, esteja aberto para o Senhor te usar. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos pela palavra maravilhosa que recebemos nesta noite através do teu servo. Nós te louvamos, Senhor, por tua graça, Senhor, por teu amor, Senhor. E fomos chamados realmente por ti para ser missionários. Como disse o pastor Roy, queremos ser missionários, queremos ser usados por ti na vida de pessoas nesta semana. Dá-nos sabedoria acerca de como falar e coloca pessoas a quem nós possamos falar do Senhor, anunciar o teu evangelho, anunciar a tua graça, o teu amor e ganhar estas pessoas para ti, Senhor. Em teu nome, Jesus. E todos dizem? Amém.